Fala, negada! Poderoso Porco na área, tentando um movimento diferente, um Agente Lemos em vídeo, que eu suponho deva ser bem mais fácil do que fazer um texto. Quer dizer, não está sendo, eu estou tentando gravar essa bosta há 2 dias, essa camisa já está fedendo, mas mesmo assim, vamos lá, porque enquanto a vida dá esperança, eu sou brasileiro, não desisto nunca, e preto é tudo igual. Eu vou falar de 4 títulos. Hellblazer India, Terapia, material de Chegas, tá ligado? É, Mulher Gato, Cidade Eterna e As Barbas do Imperador. Então segura a onda aí, prepara a peruca, que é um break rapidinho, a gente volta. Vai lá! Negada, pra começar esse Agente Lemos em vídeo, então vamos falar do mais pop do negócio. Esse aqui é a colinha. Hellblazer India, Panini Vertigo, roteiros do Milligan, são 2 histórias, arte do Camuncoli, Giuseppe Camuncoli, e do Simon Beasley na outra. Índia tem 148 páginas, foi lançado em abril desse ano e custa R$19,90, já não preciso mais da cola. Seguinte, na primeira história, que é essa aqui, desenhada pelo Giuseppe Arrivederci, uma namorada do Constantine morreu, obviamente em função de cagadas dele, e ele está tentando ressuscitar ela, e para tentar ressuscitá-la ele precisa ir para a Índia para se purificar, por isso Índia. E aí na Índia ele tem que peitar esse demonão aqui, ó, azul, essa arte foda do Beasley. E na segunda história, Constantine volta a mexer com a galera do rock lá dos tempos da juventude dele. Uma história já com a arte do Beasley, tá vendo? Uma arte bem legal, bem underground do Beasley. Eu gosto muito da arte dele. Ele se envolve de novo com a galera do tempo do rock, uma galera que tem um culto a uma figura que eles chamam de Sid Vicious, Sid Vicious do Sex Pistols, mas que na verdade é um manequim que provavelmente foi encarnado por um espectro, um espírito, essas coisas a lá Shaman King. Qual que é a parada aqui? O Milligan escreveu essa história, se eu não me engano, em 2010. O Milligan escreveu uns 50 números de Hellblazer, se eu não estou enganado. Eu não pus na minha cola. Essa história é de 2010 mesmo. Ele escreveu uns 50 números. E essa aqui, 2010, vocês sabem que já está quase no fim da era Vertigo, né? Mais 2 anos. Está no meio da fase do Milligan e mais 2 anos acaba o Hellblazer, né? Ele vai para o universo tradicional da DC. Aqui isso já começou um pouco. Vocês viram que o plot geral da trama é um negócio que lembra mais ou menos, o filme com o Keanu Reeves, né? Que é essa parada de purificação, de salvar a alma, lá. Mas aqui já começa a pegada do Constantine 952. Vocês vão ver que nas histórias ele usa uns poderzinhos, meio mecânico catabanda, assim, ó, sabe? Que eu particularmente não gosto, o monstrão pelo Beasley, olha, bem legal, né? Que eu particularmente não gosto, acho um troço muito chato, assim, essas pirotecnias, pra mim, não combinam com o Constantine. Constantine é um cara discreto, é um cara escroto, é um cara que faz o demônio tomar vinho, tomar água benta achando que é vinho. E aí é uma história quase Capitão Constantine, essa primeira história, Índia. Já a segunda história tem umas farofagens também. O Constantine se disfarça de adolescente roqueiro, de punk revoltado de novo, tá vendo aqui? Pra se infiltrar no negócio. É uma história muito infantil. Índia é uma história muito super-herói pro Constantine. Já Sem Futuro é uma história infantil, sabe? O vilão é uma bobagem. O vilão, entre aspas, é uma bobagem, sabe? É uma piadinha boba, pueril com o Partido Conservador. Vale pela arte do Beasley. E só, assim, a história não é memorável, não. Para quem reclamava aí, por exemplo, de quando aquele arco na cadeia, né? Falava que aquilo descaracterizava o Constantino por ele ter ido para os Estados Unidos. Cara, Índia é a descaracterização, então, da descaracterização. E na cadeia é foda.
Então a minha nota para isso é nota 5. Só porque é o Constantine, só porque ele fuma ainda. E é isso, nota 5. Lançamento da Panini. Porra, lançamento da Panini. Vamos lá, vamos ao próximo. Voltemos com uma paradinha aqui experimental. Toda hora eu mudo uma coisa. Já viu que eu mudei o cenário, pá. Então vamos falar do próximo material. Vai mudar, viu? Vai mudar, vai mudar. Se você estiver bebendo, então vai mudar mais. A loucura, entendeu? Luz que pisca, bebida que pisca, com as porradas todas. Próximo. Mulher Gato Cidade Eterna. Álbum do Jeff Lubb, com arte do Tim Sale. Foi lançado nesse formato, capa dura, encadernado, em 2012. Cadê a cola? Junho de 2012. 164 páginas. Antes tinha saído primeiro em minissérie em 2005. E aí você vai me perguntar assim, por que eu comprei um álbum do Lubb? Porque, primeiro, os materiais dele com o Tim Sale são bons. Demolidor Amarelo é legal, Homem-Aranha Azul é bacana, Hulk Cinza é interessante, Superman As Quatro Estações é bem legal. Então já tinha um crédito. Não bastasse isso, capa dura, o preço de capa disso aqui na época foi R$29,90, mas eu comprei numa baseada bem mais barato. Eu fui numa loja, estava rolando a baseada, eu olhei para isso e falei, por que comprá-lo, por que não comprá-lo, por que comprá-lo, por que não comprá-lo, comprei. Humildemente, de coração e sem nenhum interesse. Na história, a Selina Kyle e o Edward Nygma, o Charada, vão para Roma. E você não sabe muito bem para quê. Ela deixa claro que ela está indo para fugir do Batman, da morcega. Mas ir para trabalhar para a máfia lá, mas você não sabe direito. Fica claro que tem mais alguma coisa por trás disso, mas a gente não sabe o que é. E essa a isca da história para você ler até o final. Mas é uma história de Jakku, uma história bem chatinha, assim, bem furada, sabe? Começam a aparecer uns vilões do Batman em Roma, ou pelo menos indícios de alguns vilões. A Mulher Gato, a Selina Kyle, começa a ter delírios com a morcega, aqui tá vendo? O Coringa. Ela começa a ter uns delírios com a morcega lá, deles se pegando, as paradas assim. Mas a história não avança, não fica interessante, sabe? O mistério do que ela está fazendo em Roma em nenhum momento é interessante, você não fica instigado para saber o que ela está fazendo. Na verdade, você até esquece que ela tem um outro objetivo lá por trás. Vantagens, coisas legais. Primeira e principal coisa legal, para mim pelo menos, é a arte do Tim Sale. Acho que ele desenha muito, tem um estilo bonito assim. Tá vendo? Uma parada legal. Gosto bastante da arte do Tim Sale. Eu gosto até no Heroes. Ele fazia os desenhos da primeira temporada do Heroes. Aqui eu acho que a arte dele tem um problema, né? Também tem um problema, mesmo gostando muito, que é o Edward Nygma. Ele desenha o Edward Nygma, um anão. Sei lá, deve ter 1,60 m de altura no desenho dele. Por que isso é um problema? Porque, velho, opa, aqui ó, tá vendo o tamanhozinho dele? Por que isso é um problema? Porque, porra, ele é um vilão disfarçado, né? Ele deveria, entre aspas, ter identidade secreta. Na história inteira, e isso é um grande furo da história, fica se falando da identidade secreta da Selina Kyle e do Edward Nygma. Mas, porra, tem 2 cidadãos de Gotham em Roma. E ao mesmo tempo tem 2 supervilões de Gotham em Roma. Oi, né? Sendo que um deles é anão e o outro é uma mulher. Sabe? São 2 minorias. Só faltava ter um preto também, sei lá. O Killer Croc, e o Killer Croc tem identidade secreta. Mas, voltando a falar das identidades secretas, da arte do Tim Sale, tem artes excelentes, né? Ele está desenhando um mulherão, que é a Selina Kyle. Por exemplo, tem essa cena aqui em que ela está tomando sol na piscina de biquíni, tá vendo? Ele faz um caracu legal, né? Caracu. E ele recheia bastante, tem bastante fanservice aqui. Então, se você compra a revista em quadrinho porque você não tem coragem de comprar Playboy na banca e não sabe acessar os X-Vídeos, pode ser uma boa pedida, mas como HQ não é uma boa pedida. Aparece a Mulher Leopardo, da Mulher Maravilha, muito sem pé nem cabeça, assim. Muito tocado.
não gostei. Valeu porque eu comprei baratinha, capa dura. Então eu vou poder colocar lá no setor da DC, da prateleira, que anda meio desfalcado porque a Marvel tá com os encadernados da Salvat. Mas se for para pagar o preço de capa, eu não recomendo não. E se for para comprar com especulador, que esses caras vendem essas porcarias só porque a capa dura por 200, 300 reais, não compra, não vale. Não vale. Então dou nota 5 também. Vamos lá para mais um. Vamos dar prosseguimento então? Então, se nós vamos dar prosseguimento, vamos falar de material nacional. É a vez de As Barbas do Imperador. Material da Companhia das Letras, saiu pelo selo Quadrinhos na CIA. Guarda essa informação, ela é importante. Arte do Spaca, sobre o texto da Lilia Moritz e Schwartz. Eu não sei se a Lilia escreveu a adaptação. Ela escreveu um livro sobre Dom Pedro II. As Barbas do Imperador se baseia nesse livro. Eu não sei se ela fez a adaptação para quadrinho, aspas, nesse quadrinho aí, ou se foi o Spaca quem adaptou o texto. Como eu falei, é sobre a vida do imperador Dom Pedro II, nosso último imperador da história brasileira. Depois disso só vieram péssimos reis, tipo Pelé e o Roberto Carlos. Bem, é uma grande decepção, mas antes vamos dar o serviço. 144 páginas, lançado em fevereiro desse ano, 2014. O preço é R$ 49. Esse é a grande decepção desse review, desse Agente Lemos em vídeo, é As Barbas do Imperador. Por quê? Porque é uma tridecepção. Primeiro que a Companhia das Letras. Não é puxa-saquismo, velho. Se eu olhar ali pra prateleira, Companhia das Letras, o que eu tenho ali da Companhia das Letras? Eu tenho Asterios Polyp, eu tenho Cachalote, Diomedes, Diomedes é da Companhia das Letras mesmo, né? Várias coisas saem pela companhia, que é uma editora muito boa. A linha editorial da Companhia das Letras é muito boa. Quem faz a seleção de material lá tem a manha total. 95% é bacana, vocês vão ver por que não é 100%. O Spaca é um autor que eu gosto. Spaca tem um estilo cartunesco, assim, de cartoon mesmo, né? No sentido de cartoon, não de desenho animado, que eu gosto bastante, tá vendo? Um estilo bem sólido, assim, ele arruma umas boas soluções para personalidades, né? Ele já tem feito outros trabalhos envolvendo figuras históricas. Eu gosto muito do trabalho dele nesse sentido. Aqui falando da Guerra do Paraguai, tá vendo? Eu gosto bastante do estilo dele. Gosto do estilo do autor, gosto da Companhia das Letras, gosto dessa personalidade histórica. Dom Pedro II é uma figura histórica que eu gosto particularmente, mas isso aqui não é história em quadrinhos e, portanto, eu não gosto. Não que eu só gosto de história em quadrinhos, mas é porque isso aqui saiu pela Quadrinhos na CIA, que é o selo de quadrinhos da Companhia das Letras. E não é quadrinho. Isso é livro ilustrado. Cada um dos quadrinhos não é um quadrinho numa narrativa. É uma ilustração de um livro ilustrado. Sabe? Muitas vezes o quadrinho diz... fulano fizeram tal coisa. E aí a imagem mostra o fulano fazendo tal coisa. Que é meio chato, assim. É meio chato, não é muito chato. Isso aqui não é história em quadrinho. Não deveria sair pelo Quadrinhos na CIA. Não tem... Olha, história em quadrinhos. História em quadrinhos. A gente pressupõe que essa história aí quer dizer de uma narrativa. Às vezes, algumas iniciativas que largam a narrativa para fazer outra coisa, tipo o amor infinito que eu sinto por você e outras histórias, que eu tenho por você, desculpa, e outras histórias da Balão, que eu resenhei tem uns 2 ou 3 posts para trás, não é narrativa. Né? A maior parte do tempo não dá para chamar de narrativa. Mas é poesia, é outra coisa, tem uma linha ali. Aqui não. Aqui é um texto, né, que poderia ser escrito continuamente num romance, não tem nada de quadrinho aqui. Só tem o balão e as ilustrações. E aí fica chato. É uma sucessão de fatos históricos sobre o Pedro II bem chato, assim. Nada está acontecendo, não tem um personagem, por exemplo, né? A gente podia acompanhar o Pedro II, a história dele, as coisas irem acontecendo, que é o que o Spaca fez em Santo e os Pais da Aviação, que é um trabalho muito mais legal. Mas aqui não funciona. Eu acho que a Companhia das Letras está mirando o público das escolas com esse material. Não só com esse, mas com o Dom João Carioca, que o Spaca também fez em cima de um texto da
da Lilia Moritz, que eu não li. Eu só li o Santopo, leio o Dom João e li esse agora. Se está mirando as escolas, legal, é uma boa iniciativa. Na verdade, é o que está dando grana no mercado brasileiro, é mirar a escola. Por isso que tem essa caralhada de adaptação literária aí. Mas é mal feito. É preguiçoso aqui. Se eu tivesse na condição de escolher o que vai entrar no material da minha biblioteca, eu daria prioridade, por exemplo, a um livro do Laurentino Lopes, Laurentino Gomes, desculpa, 1808, que são livros de uma leitura mais interessante e tratando de história também, ainda que não trate do mesmo período histórico. Mas se fosse tratar, por exemplo, do mesmo período histórico, né, eu acharia muito mais interessante que a escola tivesse comprado a carta da editora Devaneio. Eu já resenhei uns textos para trás, que é uma história, uma narrativa, uma história em quadrinhos em que os fatos históricos vão servindo a história, servindo a narrativa principal, né? Aqui não, aqui os fatos históricos servem, os fatos históricos é que mandam a coisa. É um texto de história, um livro didático chato, mais colorido do que os outros, mas chato. Então a nota é 4 é muito, a nota é 3, não gostei mesmo. Então vamos para o break com os augúrios de Dom Pedro II. Vai! Para terminar esse a gente lemos vendo, a gente vimos lendo, a gente vimos e lemos, e a gente fomos e fomos. Vamos falar de terapia, material nacional, já avisei que é do Chegas, Mário Cal, aquele que te pegou atrás do armário e... Pois é, Rob Gordon e Marina Curcis. Quem não conhece, Terapia é uma série que faz parte do Coletivo Petisco, lá do Cadu Simões e do Daniel Esteves, aquelas bichas. E a proposta do Petisco é o seguinte, é publicar diariamente uma página de quadrinho diferente. Então, por exemplo, num dia da semana você tem Terapia, no outro dia da semana você tem Belladonna, da Ana Recalde com o Denis Mello, no outro dia da semana você tem Nova Elade, do Cadu Simões, depois você tem Nanquim Descartável, da Daniel Esteves, você tem Demetrius Dante, do Will, você tem Pocket Comics, de uma moça que eu não sei o nome, mas são bem legais, você já deve ter visto algum deles aí pelo Facebook. É uma iniciativa bem bacana, que já tem uns anos já. Terapia é a minha série favorita no Petisco. Eu leio Nanquim Descartável também, mas não leio lá, leio os impressos que o Daniel Esteves lança. Terapia foi premiado, ganhou o HQ Mix de melhor websérie, e esse volume encadernado saiu pelo Catarse. Vamos à cola. Ele tem 144 páginas, capa dura, vocês podem ver, não sei porque eu escrevi isso aqui. Foi lançado em novembro do ano passado e o preço para comprar hoje é R$ 39,90. Então, recapitulando, a iniciativa do Petisco é lançar capítulos, páginas, né, semanais. Para quem não sabe, para quem nunca fez, para quem não é psicólogo como eu e a Marina Curcis, né, uma terapia, um processo terapêutico, geralmente, um processo de terapia psicológica, geralmente é feito em sessões semanais mesmo, né? Em alguns casos a gente usa outros formatos, mas geralmente em sessões semanais. Então, no quadrinho terapia, isso caiu muito bem, caiu a cola no chão também. Isso caiu muito bem, porque eu leio cada semana eu leio uma página que é mais ou menos uma sessão do garoto, ou mais de uma sessão e mais de uma página, enfim. A trama é a seguinte, um rapaz, se eu não me engano ele não tem nome, se eu tiver me equivocado peço desculpas, esse rapaz aqui, que vai procurar auxílio terapêutico, né? Ele não está em depressão, ele não está morrendo, ele não está pensando em se matar, ele está com uma vida muito boa, mas com a sensação de que alguma coisa está faltando. Por que eu estou falando isso? Porque isso é importante a gente desmistificar a terapia, né? O processo terapêutico. Não é para gente louca, não é para depressiva, é para pessoas vivas que queiram continuar vivendo e queiram viver de um jeito melhor. Então, toda semana e tal. Terapia era a única série do Petisco que eu acompanhava paulatinamente, né? Toda semana eu ia lá e lia a página da semana. E, cara,
isso faz toda a diferença no timing da história. Ler aqui tudo de uma vez, uma página atrás da outra, no meu entendimento, um pouco comprometeu a leitura, assim, sabe? Não, a história fica muito corrida, né? Claro que você pode ler tudo de uma vez no site do Petisco, pode. Você pode pegar lá e ler todas que já saíram até agora. Ou você pode aqui também no impresso ler uma página por semana. Mas quem lê uma página por semana de um livro, né? De um álbum? Então eu acho que isso é o principal problema desse álbum. É um álbum muito bom, Terapia é uma história muito legal. E eu estou falando de boa mesmo, né? Porque é meu chegas. Mas é uma história muito legal, eu recomendo sempre para os meus amigos, meus colegas psicólogos, para gente que vem falar comigo, eu estou pensando em fazer terapia, não sei como é que eu faço, será que vale, será que não? Mas eu não sou doido, eu tenho medo do povo achar que eu sou doido. Eu sempre recomendo que as pessoas leiam terapia, já que é de graça mesmo, né? Tá lá no petisco.org. Leiam terapia, como forma de se inteirar mesmo. Mas aqui eu acho que no papel comprometeu um pouquinho. Falando de um dos pontos fortes do Terapia, além do roteiro, o Rob Gordon traz umas pegadas de blues que são bem legais, assim, bem legal mesmo. Eu gosto desse cruzamento entre mídias, sabe? Mas o que eu gosto bastante, uma das coisas que é mais elogiadas em Terapia, são uns experimentalismos que o Mario Cal faz. Essa página aqui, por exemplo, todo o diálogo é feito. O rapaz está falando da história da avó, dentro da história de vida da avó dele, e aí todo o diálogo é feito nas gavetas de um móvel, de um aparador de quarto, né? Isso é bem legal, o Mario está sempre fazendo esse tipo de coisa. Por exemplo, mais aqui na frente, né, em que o garoto está contando de um sonho que ele teve, o Mario usou papel preto, sem racismo, e desenhou de branco por cima, sabe? É bem legal essa sacada, assim. Aqui ele pega uma estética um pouco do Eisner, né, para montar essa cena. Então o Mario Cal está sempre fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que é mais gratificante ler Terapia no ritmo em que ela é publicada, uma página por semana. Aqui eu achei que foi meio corrido. Mas eu não sei, eu já tinha lido, eu estava relendo, né? Eu vou emprestar ainda para alguém que não conheça, e ver qual é a reação, mas no momento eu achei que o timing foi prejudicado. Mas o que eu quero falar desse álbum não é isso. Eu quero xingar por causa desse álbum. Eu estou puto pra caralho com esse álbum. Imagina puto com a língua presa. Porra! Seguinte, esse álbum, como eu disse, foi financiado pelo Catarse. Eu financiei, eu colaborei, participei lá, logo que eu vi, e eu tive gana, corri e participei. E a editora Novo Século, depois, se eu não me engano, eu não conferi isso, foda-se. Mas eu acho que eles lançaram um outro material do Mario, que foi uma adaptação que ele fez do Dom Casmurro. Eu acho que é deles também. Mas quando a arrecadação já estava perto do final, rolou um contrato com a Novo Século. Ou já estava finalizado, não sei. E aí a Novo Século se prontificou a lançar o álbum, né, a distribuir, essas coisas que a gente sabe que são uma merda quando o cara é autor independente, ele tem que fazer isso sozinho, isso é um cu dentro do outro. Com perdão da má palavra, vou dizer outro é um cu. E aí, beleza, a editora entrou e isso é muito legal e eu gostaria que isso acontecesse com muitos trabalhos autorais de gente fera e que pena para publicar. Mas aí a editora entrou. E aí o caldo azedou. Por que o caldo azedou? Como eu falei, o processo foi lançado em novembro de 2013. Que os de melhor memória que tiverem usado menos droga vão lembrar que novembro de 2013 foi o FIC. Né? Então o álbum foi lançado no FIC. Lá no stand do Petisco tinha várias unidadezinhas empilhadas assim, sensualmente me olhando no coletivo, mas eu não podia pegar. Nenhum colaborador podia pegar. Porque aqueles exemplares eram os que o Mário tinha levado para vender. E os exemplares dos colaboradores iam ser enviados pela editora, pela Novo Século. Até aí tudo bem. Foi ruim, mas eu entendo. Tá? Beleza. E aí fui para casa frustrado. Era um álbum que eu estava muito afim de ler, de reler. E esperei. Ele custou a chegar. Ele chegou já esse ano. Né? Deve ter uns 2 ou 3 meses que ele chegou. Qual que é o problema disso? Eu fui numa livraria antes do meu exemplar chegar e tinha lá. Sabe, pega.
tinha lá a venda, né? Porra, eu colaborei, eu ajudei com que o projeto saísse do papel. Quer dizer, viesse para o papel, né? Saísse da internet e viesse para o papel. E um gaiato qualquer, um leitor, desculpa chamar leitores não apoiadores de gaiato, mas um leitor é, de passagem pela livraria poderia ler antes de mim um livro que eu ajudei a financiar. Isso é muito chato. Isso é descuidado assim com o leitor. Por que eu estou puxando a orelha disso? Porque eu conheço o Mário e sei que o Mário não é um cara descuidado. O Mário não faria esse tipo de coisa. Isso é uma lambança da editora, né? Terapia é uma história marcada muito pelo cuidado, assim. Então isso fica claro que é uma lambança da editora. E mais, isso não é a primeira vez que acontece. Isso aconteceu com o Combo Rangers, do Fábio Yabu, por exemplo, que a JBC estava junto, eu fui à banca de jornal, tinha lá no seu Joaquim, abraço, seu Joca, fui lá no seu Joaquim, tinha lá o Combo Rangers e eu não tinha recebido, ainda demorei umas 2 semanas para receber. Mesma coisa com terapia, eu acho que eu vi na livraria e fui receber quase um mês depois. Pô, isso é muito chato mesmo, né? É, o recado que eu quero passar com isso é para os que estão lançando trabalhos no Catarse, se tiverem a sorte de uma editora topar, faz questão de colocar no contrato, né, de chamar atenção para ter um cuidado com os colaboradores. Os colaboradores estão ajudando o sonho a sair do papel, a ganhar o papel, né? E eles, eu acho que merece mais cuidado, né? É uma HQ boa, nota 7 fácil, mas teve essa cagada no bananal aí. Que não se repita, Mario. Porra, tem que chamar sua atenção em vídeo é foda, né, velho? E é isso aí. Então, nota 7, terapia, volume 1. E vamos para o último intervalo. Então, macacada, esse foi o primeiro A Gente Lemos em vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam aquelas putarias que vocês fazem nos comentários mesmo, normalmente, aquela encheção de saco. Parece que não tem Twitter para usar a porra dos comentários. Eu sei que vocês vão falar mal nos comentários, mas eu gostaria que vocês dessem um feedback aí. Deem o feedback, entendeu? Deem o feedback para nós. Diz aí se foi legal, se não funcionou, se é chato pra caralho, se é foda ficar, é melhor ler do que me ouvir falando com a língua presa. Enfim, tragam alguma informação. Se isso é um bom formato, vale a pena continuar, se não vale, se é melhor escrever, se é melhor não fazer nada. Mas lembre-se sempre, se eu não fizesse esses reviews em vídeo, outras pessoas fazem reviews em vídeos e são tão ruins quanto. Pelo menos vocês já estão acostumados com as merdas que eu digo. É isso aí. Quem sabe eu volto, quem sabe não volto. Beijo na bunda e até segunda. E até o fim da Copa o meu time é líder do Brasileirão. Chupa essa, Bugman, porque foi em cima do seu Flamerda. Yo. Ariadna, pode desligar. Ariadna, desliga, filha. Porra, não é Big Brother não, mulher.